Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Dar oportunidades a pessoas, comunidades e escolas através da educação e dar ferramentas e apoio de profissionais que auxiliam no desenvolvimento profissional e humano. Essa é a missão do Instituto Projeto de Vida, uma organização social que surgiu de um ideal de 2 empresários de Uberlândia. Para falar desse trabalho social e dos desafios da educação na nossa cidade e no Brasil, a nossa convidada de hoje é a Raquel Garcia, ela é presidente executiva do Instituto Projeto de Vida. Raquel, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Obrigada pela oportunidade. O pessoal de casa ficou curioso, como é que foi esse encontro inusitado dos empresários de Uberlândia? Quem são esses empresários? De onde nasceu o projeto? Realmente foi inusitado. Há cerca de 5 anos, 2 empresários de Uberlândia que nem se conheciam, Felipe, presidente da SAM, que é o Ricardo, CEO da Softbox, atualmente Luiza Labs, que foi adquirida, pelo Magazine Luiza. Sim. Eles se encontraram num voo atrasado, no aeroporto, por conta de um voo atrasado. Se conheceram naquele momento e ali eles viram uma conexão muito forte, de ideais, de propósitos. E naquele momento eles entenderam que era muito importante retornar para a cidade um pouco daquilo que a cidade já havia oferecido para suas organizações, esse ambiente favorável para o crescimento dessas 2 organizações que estão tão bem hoje aí, tão bem posicionadas. Ali mesmo, naquele momento, eu já recebi uma ligação do Felipe dizendo que tinha pensado no projeto, e a gente poderia, juntos aí, pensar numa forma de desenvolver projetos para ajudar, então, Uberlândia, as comunidades. E a partir desse momento, nós fizemos uma reunião logo em seguida e nesse momento a gente já definiu os eixos de trabalho. Lógico, tudo idealizado pelos 2 empresários, mas os eixos de trabalho que nós estaríamos desenvolvendo a partir dali. E o principal, o nosso modelo de atuação, que foi eu entendo que foi o nosso pulo do gato, foi muito bacana a nossa forma de conduzir e é o que a gente vem praticando desde o início da ONG até hoje. Agora, essa ONG ela trabalha em cima de 3 pilares. A gente pode definir assim, por exemplo, a educação, a carreira e o social. A gente definiria de uma forma simplista, Sim, são 3 eixos de trabalho e o que é muito relevante a gente compartilhar é que o Instituto não faz nada sozinho. Todos os nossos programas, eles são pensados e executados em parceria. Uma hora com o poder público, uma hora com empresários, uma hora com voluntários, professores, enfim, a gente procura envolver e fazer essas conexões para que a gente tenha muito mais assertividade, que pessoas ou empresas ou entidades que tenham afinidades com aquele propósito, possam executar juntos. Então, assim, tudo com mais pessoas, a gente acredita que tem muito mais possibilidade de funcionar. Então, assim a gente conseguiu viabilizar dentro dos 3 eixos, que é o Carreira, que é o nosso programa de formação para o mercado de trabalho. Inclusive, amanhã, segunda-feira, a gente começa a nova turma, a 8ª turma do Projeto Carreira, que é um projeto incrível. A gente forma ali cerca de 40, 50 profissionais durante 3 meses e todas essas pessoas são formadas por meio do compartilhamento de conhecimento de mais de 60 empresários de Uberlândia. Nós convidamos as melhores pessoas, maiores referências e são elas, com toda a propriedade, que vão ali compartilhar o conhecimento. E assim, não são palestras, é um projeto muito estruturado, tem uma ementa, existe um programa de formação desses jovens para que eles se tornem prontos, aptos para serem contratados. Qual é o perfil, então, dessas pessoas, desses jovens que podem fazer parte do Projeto Carreira? O único critério, nós temos 2 critérios, ter finalizado o ensino médio e estar desempregado. São os 2 critérios. Então, eu tenho jovens de 65 anos, inscritos. Então, a gente é muito abrangente, a gente recebe pessoas e promovemos em todos os programas
a inclusão. Então, nós temos PCDs em todos os nossos programas, PCDs, LGBT público, LGBTQIA+, negros, negras. Então, assim, a gente abrange bastante esse leque, né, para dar oportunidades realmente, né, de pessoas, não só pessoas em situação de vulnerabilidade, mas pessoas que estão desempregadas em busca, ou querendo mudar de carreira, querendo pensar e evoluir na sua carreira. Você falou em transferência de conhecimento, de compartilhamento de conhecimento. Então, esse é o perfil de quem tem acesso ao Projeto Carreira. E quem são esses empresários? São voluntários? Quem que está trazendo esse conhecimento para passar adiante? Todos voluntários, né? Essas mais de 60 pessoas que participam, todas elas são voluntárias. Então, eu tenho empresários de médio e grande porte de Uberlândia, CEOs e especialistas. Então, por exemplo, no primeiro momento que a gente trabalha, nós ficamos 2 semanas ali nesse curso que nós vamos começar agora, são 2 semanas dedicadas a uma coisa que a gente acha extremamente importante, que é o autoconhecimento. Sim. Então, nós trabalhamos desde inteligência emocional até teste comportamental e ajudamos essas pessoas a se encontrarem, a ter um projeto de vida, né? Então, a parte disso, a partir do momento que ela se conhece, que ela começa a entender os seus valores, o que ela gosta, o que ela sonha. Então, a gente tem um movimento para ajudar essas pessoas a se encontrar nesse aspecto. A partir disso, o coração dela abre, né? É expandido aquela intenção de crescimento, né? E que rumo que ela vai tomar. E aí vem as palestras, vem os empresários, vem todo mundo aí para ajudar, né, nesse direcionamento, né, que ali é global, todo mundo participa, mas cada um já com a sua estratégia, né, de caminho. Mas então, me corrija se eu estiver errado, porque mais do que a qualificação técnica, o saber fazer, né, vocês trabalham também o comportamento das pessoas, o relacionamento das pessoas, porque a gente vê muito na iniciativa privada, pessoas que são habilidosas, mas talvez não sabem se relacionar nesse ambiente de trabalho e isso gera um problema. Eu não sei se todo mundo sabe, mas no Brasil, mais de 90% das demissões, elas acontecem por conta de comportamento. Mais de 90%. Então, isso foi, no nosso projeto de pesquisa, isso foi apontado, né? E quais eram os comportamentos que as empresas mais valorizavam? Então, respeito, né? A hierarquia, embora, né, o mundo esteja vivendo um momento, né, para horizontalização, né, não a verticalização. Então, assim, a hierarquia, em alguns momentos, as lideranças, né, elas precisam ser respeitadas. Então, essa questão do respeito ao colega, né? A gente fala o respeito ao coleguinha. Sim. E esse trabalho social, assim, você saber que, olha, quando você respeita o outro, você também é respeitado. Então, assim, os ganhos, né, desses comportamentos. Então, a gente trabalha com resiliência, de novo, a inteligência emocional, que é um trabalho que a gente faz durante o curso inteiro, né, relacionamentos, trabalho em equipe, que é apontado como uma das principais causas de demissão. Então, a gente trabalha, ensina, e nós não ensinamos com simplesmente palestras. Tudo que é feito, nós trabalhamos com dinâmicas de forma que eles possam, de fato, ter um conteúdo, ter uma aprendizagem. Né? Então, não é somente aulas, né? São aulas muito intensas que eles saem dali com essa aprendizagem muito fortalecida. Olha, a gente vê tanta coisa ao mesmo tempo acontecendo agora que a gente sente falta dessa humanização, inclusive no ambiente de trabalho, né? É um diferencial, porque hoje as pessoas trabalham tanto, você dedica tanto do seu tempo ao trabalho, que se você não tiver relações amistosas, de pouco adianta o conhecimento, talvez o resultado entregue não é o esperado, né? Relacionamentos interpessoais é questão de... É necessário, né? Então a gente trabalha também com muita veemência, assim, essa questão dos relacionamentos, né? E principalmente, né, acerca do respeito.
Porque tá no respeito. Se você respeita a diferença, né, os diferentes, as formas, né, de o outro agir, né, e isso você vai se tornar também respeitado. E isso é o cerne, né, para uma relação saudável nas organizações. Então, a gente acredita nisso. É um movimento importante que acontece nas empresas. As empresas, de fato, dispensam pessoas por conta desse comportamento. Então, é nosso papel, já que a gente se dispôs, né, a ajudar as empresas, né, porque a gente está ajudando as empresas também nessa contratação de pessoas mais qualificadas, mais preparadas, e é uma função também com os jovens, as pessoas que participam do curso. Elas têm que saber, né, a importância do posicionamento dela, de imagem dela, para ela, né, nas relações, né, com clientes, com todos os stakeholders ali. Agora, deixa eu te perguntar, que muitas vezes o pessoal de casa não tem conhecimento, fala, eu não sabia, gostaria de participar, gostaria de aproveitar uma oportunidade como essa. Qual que é a periodicidade, como é que a pessoa pode ter acesso? O curso Carreira, nós temos outras formações. Assim, essa turma que está começando amanhã é o Carreira tradicional, que a gente faz uma abordagem começando com autoconhecimento, passando por comportamentos desejados pelas organizações. Depois a gente ensina escrita, posicionamento de imagem, comunicação, que é relevante para você crescer, inclusive numa empresa. Uma pessoa que não comunica, fica no seu mundo, ela tem muito pouca oportunidade de apresentar os seus resultados, né? Então, a gente ensina essa questão do posicionamento de imagem, da comunicação, e depois a gente evolui para a parte que é nosso maior módulo, que a gente modulariza, né? O nosso maior módulo é onde a gente traz muitos empresários para compartilhar as questões relacionadas aos processos empresariais. Então, ali é que as pessoas entendem, por exemplo, a diferença de uma empresa como o Grupo Martins ter uma área de logística e uma empresa de tecnologia não ter área de logística. Então, assim, qual é a diferença? Então, conhece sobre departamentos, fluxogramas, processos empresariais, novos modelos de organogramas. É ali também que a gente trabalha inteligência artificial, as novas tecnologias, mercado mundial, o impacto das políticas públicas e das políticas em geral na vida das empresas e do trabalho, enfim. Então, é muito abrangente. Depois a gente trabalha com processos financeiros, econômicos, porque hoje a gente percebe que muita gente sai da faculdade sem saber o que é um fluxo de caixa, um ponto de equilíbrio, enfim, coisas que são essenciais, margem de contribuição, são essenciais para qualquer departamento, qualquer área, e as pessoas não sabem. Então, a gente dá uma revisitada bastante importante nesse trabalho. Evoluímos para um aspecto que é muito relevante atualmente no mundo, que é marketing digital. Então, hoje todas as áreas trabalham muito acerca, né, do marketing digital. Então, a gente trabalha esse front-end do marketing digital, que é posicionamento de imagem na rede, aquela coisa, né, dos aplicativos e tal. E também a retaguarda, né, como acompanhar a evolução, os impulsionamentos e tudo mais. Então, é um treinamento que a gente faz em parceria com a maior empresa do país. Qual que é a duração do O curso tem 6 meses. 3 meses de duração. É que agora a gente vai montar uma outra turma, que essa sim vai ter 6 meses de duração, que a gente vai trabalhar, que é o Carreira TI, área de desenvolvimento, né, para preparar desenvolvedores. Esse é um programa que está no forno, que a gente vai liberar agora há pouco. No final do ano, nós liberamos mais 30 pessoas de um outro curso, que foi o Carreira TI, mas foi um TI focado em infraestrutura das empresas, né? Então, redes, enfim, infraestrutura. Né? Qual o percentual de contratação de quem faz um curso como esse? Ele sai de lá empregado? Sim, varia um pouco, né? Então tem turmas que a gente consegue 100%, outras um pouco menos, mas a gente tem hoje uma média de 75% de pessoas empregadas em empresas de médio e grande porte, empresas de excelência. Logicamente que assim, a gente acompanha, a gente vê muitas pessoas que são contratadas independente do instituto, né? Elas estão formadas, então elas estão prontas para elas buscarem seu caminho e encontrar a empresa ideal. Tá certo. Band Entrevista de hoje está recebendo a Raquel Garcia, que ela é presidente executiva do projeto Instituto Projeto de Vida, e falamos aí então dos pilares de trabalho do Instituto, né, focando na carreira. Na sequência vamos falar de educação e de oportunidades. O Band Entrevista volta já já.
melhor índice de aprovação de Uberaba, Condutor e Autoescola. Aqui você faz seu curso de habilitação em 7 dias, com flexibilidade de horários, instrutores qualificados e tem motopista própria e credenciada com ótima localização. Condutor e Autoescola. Vem pra cá! Antes de pegar a estrada, dê uma passada aqui na Fialto Multimarcas, especialista em revisão e manutenção do seu carro ou picape, suspensão, direção, ar-condicionado, alinhamento e balanceamento e muito mais. E este mês tem promoção, não é isso, Elias? Isso mesmo, desconto especial em linha de freios e importados e nacionais. Fialto Multimarcas, vem pra cá! Na hora de cuidar dos seus dentes, venha para a Clínica Dr. Sorriso. Estética, aparelhos, próteses, canal, odontopediatria, urgências, cirurgias e implantes. É saúde bucal para toda a família, não é isso, doutoras? É isso mesmo. Todas as especialidades em um só lugar. Clínica Dr. Sorriso, vem pra cá! Vem aí, mais uma edição do Zebu na Brasa. O sabor único dos queijos e carnes ganha intensidade nas mãos de chefes renomados. Dia 6 de maio, no Parque Fernando Costa. Acesse o site e garanta o seu ingresso. Parceiro, Cris Botelho. Hotel Oficial, Havana. Cerveja Oficial, Itaipava. Organização ABCZ. Domingo tem 175 mil reais em prêmios. E só no quarto prêmio, 100 mil reais. Primeiro prêmio, 10 mil. No segundo, 15 mil. Terceiro, 20 mil. E no quarto prêmio, 100 mil reais. Mais 30 giros da sorte de R$1.000 cada. São 175 mil reais em prêmios. Precisando manter a temperatura perfeita em sua casa ou empresa? Conheça a Friolar. Instalação e manutenção de ar-condicionado com qualidade e excelência. Há 29 anos no mercado de Uberlândia e região. Friolar. Sua escolha inteligente em ar-condicionado. O melhor índice de aprovação de Uberaba, Condutor e Autoescola. Aqui você faz seu curso de habilitação em 7 dias, com flexibilidade de horários, instrutores qualificados e tem motopista própria e credenciada com ótima localização. Condutor e Autoescola. Vem pra cá! Antes de pegar a estrada, dê uma passada aqui na Fialto Multimarcas, especialista em revisão e manutenção do seu carro ou picape, suspensão, direção, ar-condicionado, alinhamento e balanceamento e muito mais. Este mês tem promoção, não é isso, Elias? Isso mesmo, desconto especial em linha de freios e importados e nacionais. Fialto Multimarcas, vem pra cá! Na hora de cuidar dos seus dentes, venha para a Clínica Dr. Sorriso. Estética, aparelhos, próteses, canal, odontopediatria, urgências, cirurgias e implantes. É saúde bucal para toda a família, não é isso, doutoras? É isso mesmo. Todas as especialidades em um só lugar. Clínica Dr. Sorriso, vem pra cá! Band Entrevista de volta, hoje recebendo Raquel Garcia, ela que é presidente executiva do Instituto Projeto de Vida. No bloco anterior falávamos de carreira, falávamos de formação de mão de obra. Vamos falar do Pacto pela Alfabetização, vamos falar um pouquinho de educação. Nós inclusive acompanhamos aqui no Band Entrevista um grande trabalho que vocês fizeram em parceria com a Prefeitura de Uberlândia, né, ali talvez no finalzinho dos anos duros da pandemia, né? Quais os resultados desse trabalho, Raquel? Sim, o Pacto pela Alfabetização ele foi implementado no início de 2022, né? A gente fez um trabalho de identificar a realidade, né, dos alunos de Uberlândia. Nós aplicamos um teste, um diagnóstico no final de 2021 para identificar em todas as crianças. Foram 23 mil crianças testadas e naquele momento a gente identificou que o resultado ele era muito abaixo da média, né? Foi um susto para todo mundo, então naquele momento a gente entendeu que precisava realmente de um investimento. O Instituto Projeto de Vida juntou aí parceiros como o Instituto Raiar de Brasília, né, um parceiro técnico com material didático. Fizemos um movimento aqui em Uberlândia com os empresários e através da CIUB, grande parceira e investidora do programa, nós trouxemos ali, apresentamos para a secretária de Educação e para o prefeito e conseguimos aprovar o Pacto pela Alfabetização. Foi um resultado extraordinário, o melhor do país, porque
a gente, né, de outras cidades, comparadas a outras cidades, né, que também implementaram, foram poucas, mas a gente se destacou porque nós tivemos 100% de adesão das escolas, então foi inédito, 100% de adesão, e os resultados, assim, com toda a formação que nós fizemos com os professores e com o material didático, e essa preparação toda que nós fizemos, o investimento aí de 4 milhões de reais nesse primeiro ano, nós conseguimos avançar de 6% para 70% de crianças alfabetizadas. Nós trabalhamos do primeiro ao quinto ano. Todas as crianças do primeiro ao quinto ano foram alfabetizadas, receberam esse benefício, né, e tiveram acesso aí ao processo de alfabetização. Raquel, mas eu te pergunto, a gente sabe dos desafios da educação no Brasil como um todo. Esse cenário ele acabou sendo agravado com a pandemia, estudantes fora da sala de aula, essa tentativa do ensino online, isso acabou agravando nesse diagnóstico que vocês fizeram, isso ficou claro para vocês? Ficou muito claro. Na verdade, a gente só fez o diagnóstico porque existia uma suspeita, né, da secretária, falou, gente, a pandemia, a gente imagina que a situação esteja ainda mais agravada, né? Ficaram 2 anos fora da escola. Então, a gente tem convicção, certeza absoluta, né, que isso impactou de maneira muito forte, né, a aprendizagem dessas crianças. Antes da pandemia, a realidade do Brasil já era muito ruim. E Uberlândia, a gente acompanhava, inclusive, o resultado de Uberlândia, que não era diferente do resultado Brasil. E ali não chegava a 50% das crianças alfabetizadas no final do 3º aninho, né? E a gente sabe do impacto que é uma criança que não é alfabetizada na idade certa, que é no primeiro ano. Porque ela vai para o 2º ano com dificuldade de leitura e vai para o 3º ano, ali já tem muito conteúdo, ela não consegue avançar. E aí vai para o 4º, vai para o 5º, no 5º ano é onde acontece o maior percentual de crianças que evadem, né, as escolas. E hoje, qual é a realidade nacional? 70% dos jovens que terminam o ensino médio não sabem ler e escrever de maneira adequada. Isso reflete onde? Nas organizações, nas empresas. Então, onde é que estava o problema? Lá no ensino médio? Não, também, mas está na base. E foi aí que os empresários, a prefeitura, né, com esse movimento do Instituto, a gente entendeu que precisava trabalhar a base, do 1º ao 5º ano. E foi esse o movimento que nós fizemos o ano passado e que colocou Uberlândia como referência nacional em alfabetização na idade certa. Além de viabilizar esse acompanhamento, vocês deram sequência, o passo a passo também, fazia parte da missão do Instituto, acompanhar a evolução desses alunos? Sim. Vocês perceberam isso no Sim, dia a dia? Nós acompanhávamos, porque o programa ele é feito com material didático, um acompanhamento e engajamento de professores, diretores, famílias e as próprias crianças. Então, existe um programa todo focado para engajamento e a gestão, né, de indicadores. Então, a gente sabia identificar qual era o aluno que não estava indo bem, qual era o professor que estava com dificuldade, a escola. Então, a gente identificava muito rapidamente, dentro de um mês, a gente já agia e fazia uma transformação dessa realidade. Então, a gestão ela é muito importante. E desde o começo, quando a criança está lá no final do ano, a gente vê o resultado muito ruim, está para reprovar, não dá para fazer mais nada. O que a gente faz com o Pacto pela Alfabetização é atuar desde o primeiro dia de aula. E os resultados estão aí para comprovar. Foi um programa que surpreendeu muito. A gente está muito feliz com os resultados, porque quando a gente faz um recorte, por exemplo, no 3º aninho, nós temos hoje em Uberlândia 80% de crianças sabendo ler, escrever e interpretar. Olha só, um avanço que é. Agora, esse pacto pela alfabetização, ele se deu exclusivamente nesse período de pandemia ou não? Ele é um projeto, ele é um trabalho que se sucede ano a ano? Ele foi pós-pandemia, a gente implementou ele em 2022 Sim. E ele continua, ele está acontecendo agora, né? Até o final do ano, o projeto continua, né? Só que agora, porque assim, a ideia o ano passado foi recuperação das crianças de 3º ou 5º ano que não aprenderam. Agora a gente está fazendo só com o 1º e 2º ano, para 1º e 2º aninhos do ensino fundamental 1, que é onde se deve aprender a ler e escrever. Então, o foco nesse ano é 1º e 2º ano. Agora, o sucesso do projeto, você citou aí, me chamou a atenção, é que foi 100% de adesão. O 100% de adesão, que eu jogo luz nisso, dos professores, e dos diretores. Mesmo aqueles
aquelas escolas que desconfiavam no começo, elas falaram, não, a gente não tem outra opção, vamos lá e vamos tentar fazer. Então, a adesão foi nesse sentido. E, logicamente, todo mundo aderiu. Quando você vê, a gente nunca teve um questionamento, né? Porque os dados comprovam aí, né? Então a gente não tem nem a oposição reclamando. É porque a gente realmente fez um trabalho assim, juntamos todo mundo que é interessado nessa causa, colocar a criança no centro da decisão, né? Então, assim, esse movimento dos empresários através da CIOB. Agora, um terceiro pilar do Instituto é justamente esse papel da inclusão, da geração de novas oportunidades, né, para quem está numa situação de vulnerabilidade. Como é que é esse pilar da transformação? Foi o nosso primeiro desafio, né? Quando a gente sentou, eu, Felipe e Ricardo, para discutir, né? Eles queriam muito fazer alguma coisa para transformar a realidade de pessoas em situação de vulnerabilidade. E hoje, o que a gente entende de inclusão? Né? Eu não preciso criar uma sala para formação de LGBTQIA+, eu não preciso criar uma sala para negros. Inclusão, no nosso entendimento, é você pegar todos esses públicos e fazer uma sala com todo mundo para aprender a se respeitar. Eu tenho um depoimento incrível de um aluno da nossa última turma, nós tínhamos uma cadeirante, né? E que um belo dia ela chegou, tinha um carro parado na rampinha, e tiveram que fazer ali 3 pessoas para pegar e levantar, para enfim, né, para poder conseguir acessar. E ele deu um depoimento incrível, que ele falou, olha gente, tudo que eu aprendi aqui foi extraordinário, mas eu quero colocar aqui que eu era uma pessoa que eu parava só em vaga de idoso e em vaga de cadeirante, para mim isso não era... E hoje eu respeito, eu consigo olhar com muito carinho e tal. Então, assim, a inclusão pra gente é muito importante, porque tem muita gente que às vezes nem faz na maldade, faz por N motivos. Então, ali no Carreira a gente trabalha muito isso. Então, não só no Carreira. A gente tem no Projeto Transforma um trabalho muito bacana. Esse é um trabalho que a gente realiza nos bairros, com voluntários também. A gente faz uma parceria com alguma entidade que já tem um público específico que está sendo atendido por ela. E aí o que a gente faz é ir para lá com a nossa estrutura, para dentro desse espaço, e fazer um movimento de formação, de qualificação. E o que eu falo para você é que nas oportunidades que a gente teve aí de fazer esses projetos, nós conseguimos, assim, resultados incríveis com algumas pessoas que conseguiram emprego, pessoas que conseguiram se sustentar, ou seja, ter dignidade através, né, dessa grana que entra, porque é isso, né, gente? A pessoa, para ela ter dignidade, uma mulher que sofre violência, ela às vezes está nessa situação de aceitar por conta de não ter condição financeira de cuidar dos seus filhos. Ela nem imagina que ela pode, né? Ela pode sair dessa situação. Então, a gente tem um trabalho, inclusive, agora nós vamos estar no forno também, um programa focado para ajudar mulheres em situação de violência doméstica e sexual. Enfim, o Transforma, ele é um programa focado em vulnerabilidades. Temos projeto também para trabalhar com PCDs, enfim, mas sempre, em todos os nossos programas, a inclusão, ela é o centro. De novo, a gente está despertando a curiosidade do nosso telespectador. Como é que ele faz para se inteirar, saber se ele pode fazer parte, ou para absorver esse conhecimento, receber esse apoio, ou não, ser um voluntário também? Qual que é o caminho para fazer parte? Então, a gente trabalha por projeto. Então, quando eu faço um projeto como esse, por exemplo, da mulher, né? Então, a gente monta a equipe que desenvolve o programa, que são pessoas especialistas, né, nas áreas. Então, tem médicos, tem psicólogos, terapeutas. Então, a gente envolve essas pessoas para poder fazer alguma coisa que funcione, né? Tudo no Instituto a gente faz com esse olhar. Tem que funcionar, tem que fazer sentido e tem que transformar. Então, a gente acredita que o trabalho é feito, nesse trabalho feito em rede, esse trabalho feito com conexões, que tem esse interesse de também contribuir, ele faz toda a diferença. Então, quando a gente desenvolve um projeto, ali a gente já fala qual é o público.
Tá, então como que a gente vai divulgar? Então a gente tem os meios, por exemplo, se eu vou fazer um trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade, de violência doméstica, quem que eu vou procurar? Vou procurar a UFO, que existe uma instituição, eu vou procurar a SOS Mulher e outra, a polícia e tal. Onde é que estão essas mulheres? Né? De que forma que a gente vai abarcar? Se é um projeto para PCDs, eu vou na ACD e outras instituições para buscar essas pessoas. Então, cada projeto, no caso do Transforma nos bairros, já é o público que é atendido ou por uma igreja católica, ou por uma entidade, um centro espírita, que já existe um trabalho ali de apoio. O Instituto Projeto de Vida vai até as pessoas, vai aonde o povo está. Raquel, costumo dizer que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Em nome da Band Triângulo, do Grupo Bandeiras, agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista. Muito obrigada pela oportunidade, sempre uma honra estar aqui. Volte mais vezes. Band Entrevista de hoje, então, recebendo Raquel Garcia, presidente executiva do Instituto Projeto de Vida. Tá, aí você tem mais informações através do site do próprio Instituto. Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Nos encontramos no próximo programa.